Acordar cedo faz parte do trabalho dos veterinários, mas é importante que eu esteja bem preparada para fornecer o tratamento adequado para cães como Bob, que é um bom cachorrinho. Bob e eu somos felizes por termos um parceiro que vê as coisas do ponto de vista dos veterinários. A rotina na clínica veterinária pode ser desafiadora, não é mesmo? E acabar consumindo um tempo valioso que poderia ser dedicado aos pets. Cuidar de documentos, pagamentos, agenda, estoque. É fácil se perder com tanta coisa, né? Por isso, o VetSmart desenvolveu a solução perfeita para transformar a sua realidade, o Prontuário Pro. A ferramenta que vai facilitar a sua rotina e a gestão do seu negócio veterinário de verdade e de uma vez por todas. E por apenas R$ 49,90 por mês. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Coutinho do Amaral. Eu fui convidada, né, pela VetSmart e pela DECA para falar com vocês um pouquinho sobre a traqueobronquite infecciosa canina, tá? Então, eu quero já de antemão agradecer o convite. É um prazer estar aqui, né, conversar um pouquinho sobre tudo que envolve clínica médica, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu sou, né, Vanessa Coutinho do Amaral, eu sou médica veterinária há quase 20 anos. Eh, Todos esses anos eu dedico à clínica médica de cães e gatos, eu sou mestre, sou pós-graduada em clínica médica e coordeno a pós-graduação de clínica médica de cães e gatos da Associação Embriapa de São Paulo. Então, só para, né, entender o quanto a clínica está inserida na minha vida. Então, falando um pouquinho, né, sobre a traqueobronquite, que a gente conhece muito mais, né, como tosse dos canis, né? Então, no dia a dia, o termo que a gente acaba utilizando é a tosse dos canis, que é uma doença altamente contagiosa, né, uma infecção respiratória de início súbito que acontece no mundo inteiro. Então, a gente tem relatos de traqueobronquite ao redor do mundo todinho, tá? Então, a gente tem, né, o relato do tutor de fato de ser algo de início bastante súbito, que incomoda um pouco, né? A gente vai falar mais sobre isso ao decorrer da palestra. A gente tem uma inflamação aí de traqueia, de vias aéreas bronquiais. De uma maneira geral, a gente tem um caráter autolimitante, né? Então, uma doença que geralmente é leve, mas a gente vai ver que nem sempre é assim, tá? E é aí que a gente tem que tomar os maiores cuidados e prestar um pouco mais de atenção. O que geralmente faz com que o tutor traga esse animal para o consultório é a tosse, né? São animais que têm bastante tosse, então o tutor te refere, que, de novo, né, que o início foi abrupto, e é uma tosse que acompanha o animal, né, durante todo o tempo e incomoda tanto o tutor quanto o próprio animal, né? Tem tutor que refere que esse animal não consegue nem dormir. Esses animais, além de tosse, eles podem ter secreção, né? Secreção nasal, secreção ocular, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E aqui eu deixei essa foto, né? Para a gente lembrar dos extremos, né? Então, dos animais muito jovens e dos animais mais idosos, né? Então, que são casos, né? São extremos em que a gente pode ter mais complicações, né? Então, nos filhotes, a gente pode ter um pouco mais de animais cursando com uma pneumonia. E nos idosos, animais idosos e debilitados, eles podem cursar com uma bronquite crônica, tá? Então, a gente ainda vai conversar, é só uma visão geral do que a gente vai abordar agora. Então, falando sobre a etiologia, né? Então, a traqueobronquite infecciosa canina, ela tem um caráter multifatorial. Isso quer dizer que vários agentes podem estar envolvidos, né, nessa doença. Esses agentes, eles podem estar de forma única ou associados. E a gente vai ver que quando eles estão associados, é quando a gente vai ter os maiores problemas, tá? Então, quando a gente tem um agente único, a gente tem menos chance, vamos dizer assim, de uma complicação. Quando a gente começa a ter dois agentes juntos, as chances de complicação são maiores, tá? Então, muitos agentes podem estar envolvidos aqui. Então, principalmente o vírus da parainfluenza,
né? A bactéria Bordetella broxética e o adenovírus, tá? São os três mais relatados. Mas a gente tem outros vírus também que podem estar envolvidos, como o pneumovírus, o vírus da influenza canina, coronavírus canino respiratório, herpes vírus, né? Outras bactérias também, como Streptococcus, Mycoplasma, Pasteurella, Pseudomonas, tá? Então, todos esses agentes podem estar envolvidos aqui. Então, de novo, né, ela tem um caráter multifatorial. E uma atenção aqui também para a Bordetella broxética é que alguns trabalhos falam que ela pode agir, né, como um agente primário, tá? Então, uma atenção especial para Bordetella. E a gente comentou que muitas vezes, né, essa doença ela pode ter um caráter leve, autolimitante, mas tem algumas situações, como eu já disse, né, por exemplo, quando a gente tem agentes mistos envolvidos, mas outros fatores que podem contribuir para que a gente tenha um agravamento da doença ou para que esses animais fiquem mais suscetíveis, tá? Então, existem fatores ambientais, né? Então, aqui a gente fala de extremos de ventilação, de temperatura e de umidade. Por quê? Porque o ambiente favorável para o animal é um ambiente bem ventilado, né? Com uma ventilação adequada, com temperaturas amenas, aí variando entre 21 e 24 graus, e com uma umidade relativa que eles falam aí entre 50% e 65%. Quando a gente não tem esse ambiente, né, favorável ao animal, isso pode se tornar, inclusive, um fator de estresse, né? Então, um ambiente pouco ventilado é um ambiente, por exemplo, que favorece a disseminação, que favorece a suscetibilidade desses animais, tá? Então, essa atenção ao fator ambiental, e esse fator ambiental pode gerar um estresse nesse animal, né? Que também vai aumentar essa suscetibilidade, tá? Outros fatores podem atuar como um fator de estresse para esse animal, que não o ambiente, como, por exemplo, nutrição, né? Então, animais com uma má alimentação, animais com algum nível de desnutrição, também tendem a fazer um curso mais grave da doença, tá? Então, atenção aqui nesse slide que a gente chama para o que pode aumentar essa suscetibilidade e a gravidade da doença, tá? Então, coloquei esses dois pontos aqui para a gente relembrar. É uma doença que tem geralmente um caráter sazonal, né? Então, lógico, ela pode acontecer o ano inteiro, pode acontecer o ano inteiro, mas a gente vê bastante casos acontecendo nos meses de inverno, tá? Então, dando aí um caráter de sazonal. Qualquer faixa etária pode ser acometida, então a literatura fala que animais a partir de 2 semanas já podem ser considerados como suscetíveis, tá? Então, qualquer faixa etária, não se fala de predisposição sexual e nem racial, tá? E o período de incubação aqui vai variar de 3 a 10 dias, tá? Mas geralmente vai ficar em torno aí de 5 dias, 7 dias de período de incubação. A transmissão, ela pode ser feita de forma direta, né, de animal para animal, e aí a gente já puxa, né, para a informação de que animais que estejam em abrigos com uma alta densidade populacional vai ter uma chance muito maior de contaminação, né? Então, essa transmissão pode ser feita de forma direta ou de forma indireta. Então, aqui, falando um pouco sobre a transmissão por aerossóis, né? Então, lembrar dessa... de dar importância de pensar nesses animais que estão nesse tipo de situação. Então, animais em abrigos, animais que participam de feiras, tem animal que vai para exposição, né? Então, nesses ambientes em que a gente tenha, né, uma grande quantidade de animais, a gente pode ter facilmente essa transmissão, tá? Então, animais de abrigo, além dessa grande densidade populacional, fatores de estresse, né, podem colaborar.
e qualquer outro ambiente em que esse animal possa ter contato com outros animais, né, que possam estar doentes. Então, por exemplo, até inclusive hospitais, creches, né, passeios, enfim, parques, qualquer outro lugar que esses animais possam ter esse tipo de contato. Lógico que a gente também vai ter animais totalmente domiciliados que possam ser acometidos. A gente pode ter. Vai pensar em possibilidades. Então, teve um animal que foi para, sei lá, para creche, foi para uma feira de exposição e, né, contraiu a tosse dos canis. Essa pessoa foi passear na casa da mãe dela. A mãe dela tem um cachorro, ela levou o cachorrinho dela. A mãe dela tem um cachorro que não sai de casa por nada, aquele animal que mora no apartamento no 15º andar, nunca viu a cara da rua, né? Ah, mas a filha levou esse animal lá, né? Eles brincam e tudo mais. Esse animal totalmente domiciliado, ele pode sim, né, adquirir a doença, tá? Então, lógico que quanto maior a densidade populacional, maior a morbidade da doença, mas a gente tem casos de cães domiciliados. E o que também, né, às vezes os tutores referem principalmente em ruas, em vilas, né, que as pessoas têm mais contato, então um animal tá, né, com a traqueobronquite infecciosa canina. Aí ele brinca com o cachorro da vizinha, aí, né, começa que passa alguns dias, o cachorro da vizinha começa a tossir também. E como todos esses animais dessa rua, né, dessa vila, enfim, brincam, vai passando alguns dias, outro cão vizinho começa também com manifestação clínica. Passam alguns dias, outro cão vizinho também começa com manifestações clínicas. E aí a gente brinca que começa aquela tosse, 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 tosse da rua inteira, todos os cachorros da rua, tá? Então, como a gente falou lá no início, ela é altamente contagiosa, então a probabilidade desses animais, né, irem adquirindo e começarem com manifestações clínicas é grande. Então, a gente acabou de comentar, né, então também da transmissão através de fômites, então a gente tem que dar atenção para isso, cuidado com gaiolas, né, bebedouros, comedouros, brinquedos, tá? Então, tudo isso pode servir à transmissão da doença, e ela, de novo, altamente contagiosa. Depois que esse animal, né, se infecta, dependendo do agente causador, a gente imagina o curso, né, do que vai acontecer. Então, nos animais em que o agente causador seja o vírus da parainfluenza, a gente sabe que durante um período de pelo menos aí uns 15 dias, esse animal vai estar fazendo transmissão para outros animais, tá? Então, no vírus da parainfluenza, a gente espera que isso aconteça. E um fator bem importante aqui também no vírus da parainfluenza é que ele causa danos ao epitélio da traqueia. E esse dano causado ao epitélio da traqueia, ele propicia infecções secundárias. E essas infecções secundárias, né, juntamente aí com o vírus da parainfluenza e todo esse dano que ele causa, são aqueles casos que têm uma maior tendência a ficarem um pouco mais graves, a ficarem um pouco mais severos, tá? A se complicarem um pouco mais. E os animais em que o agente envolvido seja a bordetela bronquicéptica, esses animais, eles podem se tornar portadores crônicos, tá? Então, eles podem ficar eliminando de forma persistente por pelo menos 3 meses, tá? Então, dependendo aqui do agente, a gente pode ter características diferentes, lembrando que eles podem estar juntos. Isso daqui a gente já até comentou um pouquinho sobre a morbidade, né? Então, falando um pouquinho também sobre agentes diferentes, quando a gente tem adenovírus envolvido, a gente tem uma taxa de morbidade bastante alta, né, que pode chegar a 75%, varia aí de 25% a 75%, então é uma taxa alta de animais, né, de indivíduos daquela população que podem adquirir a doença, tá? Então, altamente contagiosa. E as mortes, né, referenciadas ao adenovírus, elas são consideradas raras. Já para a influenza, né, o vírus da parainfluenza,
A morbidade fala-se de um pouquinho mais baixa, de 10 a 50%, mas pode chegar a 50%, que também é uma morbidade alta, então muitos animais daquela população vão acabar adquirindo a doença. Os óbitos são raros, porém a gente tem que lembrar do que a gente já conversou, que o vírus da parainfluenza ele pode causar danos ao epitélio da traqueia, isso pode propiciar as infecções secundárias, e isso pode levar ao agravamento do caso, tá? Do quadro clínico desse animal. E aí, de novo, né? Quanto maior a densidade populacional, né, maior vai ser a morbidade, né, maior vai ser a chance desses animais adquirirem a doença. Então, falando agora um pouquinho sobre as manifestações clínicas. Lógico que de primeira, né, princípio, o que traz o tutor para o seu consultório, né, levar o animal para o seu consultório é a tosse, né, tosse persistente. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as formas clínicas, a gente tem que lembrar que, né, já falamos, só dando aquela, né, aquela ênfase. Quando a gente tem agentes mistos, né, então aqui quando a gente tem bordetela e parainfluenza juntos, a gente tem mais chances de um agravamento do caso de esse animal, né, progredir com uma pneumonia. E aí, quando a gente tem uma pneumonia, aí a gente não vai ficar só nessa manifestação clínica de tosse. O animal com pneumonia é um animal que vai ter outras manifestações clínicas, é um animal que pode ter febre, que pode ter letargia, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a tosse, sim, né, como algo principal e como primordial aí, mas a gente pode ter complicações e aí variações desse quadro. Então, das formas clínicas, né, que a gente até já foi comentando ao decorrer aqui da palestra, a gente tem a forma clínica mais comum, que é uma forma clínica não complicada, e a gente tem a forma né, que é considerada severa, que é a forma complicada. Então, na forma comum não complicada, o que a gente encontra de manifestação clínica é a tosse, né? A tosse seca, de início agudo, né? Então, o tutor, ele refere isso para você, né? Que é uma tosse alta, uma tosse paroxística, né? Então, esse animal ele pode ter crises de tosse, principalmente se ele faz algum tipo de exercício, se ele fica agitado ali com alguma brincadeira. Então, é uma tosse que ele pode ter crises mais acentuadas. Esse animal, o tutor pode referir para você que ele faz movimentos para forçar o vômito, então é até uma tentativa de expectoração de muco que possa estar ali na traqueia, né? Então, isso pode ser algo que o tutor refira para você. Eles podem ter, né, como a gente já comentou, secreção nasal, secreção ocular, mas de uma maneira geral, são animais em bom estado geral, né? Porque nessa forma comum, que é a forma não complicada, muitas vezes são casos que vão ser autolimitantes, tá? E aí o curso dessa doença, a literatura fala que é de 1 a 3 semanas, mas a gente vai ver que nesses casos não complicados, elas não vão chegar a 3 semanas, tá? Mas a gente pode, né, em alguns casos, ter o agravamento desse caso, tá? Do quadro clínico desse animal. Então, principalmente naqueles casos que a gente conversou de agentes mistos, né? Então, mais de um agente propicia esse agravamento, fatores individuais, fatores ambientais, fatores de estresse, e a gente pode ter, então, esse animal cursando, como a gente já falou, com quadros de pneumonia, tá? Esses casos mais severos, né, que são os casos mais complicados, geralmente a gente encontra, né, a gente vê acontecer em animais não vacinados, tá? Animal que nunca recebeu nenhuma vacina para traqueobronquite infecciosa, tá? E também bastante comum o agravamento desses casos em animais de abrigos, por todo esse fator que a gente já conversou, inclusive, de estresse, de aumento de morbidade, de fatores ambientais. E lembrar também dos cães imunocomprometidos, né? Então, animal que tenha algum fator que causa essa depressão do estado imunológico dele, pode, então, favorecer com que a gente tenha um quadro complicado. E essas manifestações desses quadros mais complicados acontecem aí por volta, né, de 2 a 5 dias após a infecção.
lembrar de, principalmente em filhotes, diferenciar de, por exemplo, de sinomose. E aqui, gente, de novo, não é mais aquele quadro só de tosse e secreção nasal, secreção ocular. Aqui já é o animal que vai ter febre, que vai ter letargia, que pode ter diarreia, que pode ter hiporexia, tá? É um quadro que já não fica mais ali é, envolvendo só a tosse, tá bom? E para fazer o diagnóstico, né? Eu coloquei aqui essa imagem, né? Porque como eu disse lá no começo, né? Eu clínica médica desde sempre e, enfim, né? É o que eu gosto. E para o clínico, né, gente, não existe fazer clínica médica sem fazer uma boa anamnese, né? Então, aqui, para mim, né, essa é a imagem da, da chave de muitas coisas, né, na rotina de um clínico. Então, uma anamnese bem feita, um exame físico completo, né? É até redundante falar que é completo, porque é necessário que seja completo, né? Então, minucioso, completo, né, feito de forma atenciosa. Isso vai, na nossa rotina, já vai ajudar em todos os casos, né? Já vai dar possíveis diagnósticos. Então, a gente tem que, assim, tomar essa, né, dar essa atenção especial para a anamnese e para o exame físico. E aqui não vai ser diferente, né? Na anamnese, eu vou conseguir informações muito valiosas para eu obter o meu diagnóstico, né? Então, eu brinco que o clínico, ele parece curioso, né? Tipo assim, nossa, né? Às vezes eu acho que eu fico fazendo tantas perguntas para o tutor e às vezes eu acho que ele pensa assim, nossa, que mocinha curiosa, né? Mas não é curiosidade, né? Nós clínicos temos essa característica investigativa, né? Então, a gente precisa de muitas informações, então a gente faz muitas perguntas, né? Então, a gente tem que saber onde esse animal vive, né? Para onde ele passeia, ele vai para a creche, porque se você não perguntar com esse grau de ser minucioso mesmo, muitos tutores não vão te falar esses detalhes, a palavra era detalhes. Então, se tem tutor que ele vai chegar e vai te falar tudo. Ah, olha, meu animal, ele vai na creche, ah, ele passeia no parque, ah, ele vai na casa da minha mãe tem outros animais, ah, ele participa de exposição. E tem tutor que vai falar, ah, como que é a vida dele? Ah, a rotina dele é normal, a gente não sai muito. Então, a gente precisa ir no detalhe, né? A anamnese, ela é o detalhe. Então, a gente tem que perguntar tudo isso, né? Quando a gente pergunta se esse animal viaja, eu sempre falo, é uma pergunta muito ampla, né? Porque, às vezes, para a pessoa, viajar é fazer a mala, né? E ir para outro estado. Mas viajar, né? Aqui, quando a gente pensa assim, de repente, a mãe da tutora mora na cidade vizinha e para ela isso não é viagem, para ela isso é ir visitar minha mãe. Imagina, meu filho, meu cachorro é meu filho e eu não vou levar na casa da minha mãe, né? Mas ela não vai te falar, às vezes, que assim, isso é em outra cidade, né? Então, tudo isso a gente tem que perguntar, né? Que locais que esse animal visitou. Então, para esse tutor, ir para a creche é a rotina. Não, por que eu vou falar isso para o veterinário, né? Para a gente pode ser uma informação super importante, né? Situações de estresse, se ele teve contato com animais infectados. Então, quando você pergunta, aí a pessoa às vezes nem lembra, mas fala, putz, nossa, é verdade, eu fui com ele na casa da minha vizinha e o cachorro dela estava tossindo um pouquinho mesmo, agora que você me perguntou que eu lembrei e tal. Então, perguntar sobre esse possível contato com outros animais e perguntar sobre vacinação, gente, já que, de novo, não é simplesmente perguntar, né, a pergunta clássica, ele é vacinado? É, sim ou não, né? A resposta não é sim ou não, né? E a pergunta não é só ele é vacinado, né? A gente tem que ir muito além. Então, é vacinado? Quando ele foi vacinado? Com qual vacina? Qual a frequência? Aonde? Né? E tudo isso fica mais fácil se a gente tiver a carteirinha, né? Então, hoje em dia é tão, né, tão
fácil as pessoas tirarem foto, mandarem. Então, se a pessoa, mesmo que a pessoa não tenha, né, não esteja com ela ali no momento da consulta, a carteirinha dela, né, a carteirinha da vacinação do animal dela, mas peça para ela te enviar depois, porque às vezes para a pessoa, a vacinação está atualizada? Está atualizada. E aí, quando você vai ver, o animal tem 14 anos e ele tomou uma dose de uma vacina quando ele tinha 2 meses, tá? Então, cuidado com a pergunta ampla. Eu sempre falo isso, que a pergunta ampla, ela te dá uma resposta tão ampla quanto a sua pergunta, né? Porque aqui sim ou não é uma resposta muito ampla que não me dá praticamente informação nenhuma, tá? Então, peçam para ver essa carteirinha que é importante. E aqui, nessa anamnese detalhada, a gente já vai conseguir dados para conseguir direcionar o diagnóstico. Claro que, baseado só em anamnese, a gente não vai ter um diagnóstico definitivo, mas a gente consegue já falar em diagnóstico, tá? O exame físico depende da forma que esse animal apresenta. Então, se esse animal ele apresenta aquela forma leve, né, que a gente conversou ali, não complicada, ele pode ter um exame físico sem nenhuma alteração, tá? Então, o animal tá, né, tá bem hidratado, com mucosas normocuradas, né, linfonodos sem nenhum tipo de alteração, tá? Então, até esperado que num quadro leve a gente não tenha nenhum tipo de alteração no exame físico, tá? Lógico que a gente consegue, né, manipulando a traqueia, induzir, né, a tosse nesse animal, mas de uma maneira geral o exame físico dele pode ser totalmente dentro do padrão da normalidade, né, e se tiver alguma alteração bastante inespecífica. Agora, quando a gente está falando já dos casos mais severos, né, dos casos mais complicados, que aí a gente já provavelmente tem um quadro de pneumonia acontecendo, aí de novo a gente já pode ter alterações de exame físico aqui também, tá? Então, animal que, por exemplo, já pode ter febre, né, já pode ter uma dispneia, tá? Mas na forma leve, talvez a gente não tenha nenhum tipo de alteração, tá? Da mesma forma, alguns exames complementares, então, o hemograma e a radiografia torácica, né? Então, se tiver alguma alteração, né, não, vai ser bastante inespecífico e não vai te direcionar, falar, não, essa alteração só pode ser da tosse dos canis, tá? Já nos casos de associação, né, de agentes mistos, né, então, a gente tiver combinação de bordetela e de parainfluenza, aí a gente pode ter uma alteração, sim, na radiografia, a gente pode ter uma consolidação lobar aumentada, tá? Outros exames, então, citologia de secreção traqueal obtida por lavado traqueobrônquico, tá? Então, pode nos revelar a presença de bactérias, de neutrófilos, a gente pode conseguir fazer isolamento, tá, de agente, mas no dia a dia, muitas vezes a gente não precisa chegar até né, esse tipo de exame, tá? Quando que a gente acaba fazendo mais? Nos casos mais complicados, nos casos em que o curso não está acontecendo, né, da forma que você esperava, mas de uma maneira geral a gente acaba não fazendo, não chegando a fazer tudo isso, tá? Tem sorologia, pode fazer PCR para tentar fazer isolamento, mas geralmente a gente não chega até aí, tá? Tem possibilidade de fazer suaves nasais e culturas, mas só atenção que existem cães, né, assintomáticos que vão albergar ali no seu trato respiratório micro-organismos como, por exemplo, a própria bordetela, tá? Então, só atenção com essa informação. E é importante a gente, sempre na clínica, né, quando o tutor chega e está conversando com a gente faz nossa anamnese, nosso exame físico, a gente vai fazendo aquela nossa listinha, né? Eu falo que vai aparecendo aqui, né, um lequezinho aqui na minha cabeça, né? De possíveis diagnósticos diferenciais, né? Então, né, eu coloquei aqui como a tosse, né? Então, o tutor trouxe esse animal está com tosse. Eu tenho que ter na minha cabeça, na minha mente, uma lista de diagnósticos diferenciais, né? O que mais pode ser? O que mais, né, pode causar uma tosse? E eu tenho que pensar nessas possibilidades também. Então, eu coloquei aqui algumas, né, algumas opções
Então, colapso de traqueia, né? Então, esse animal também vai ter tudo que a gente vai falar agora são animais, são diagnósticos diferenciais para tosse, né? Então, no colapso de traqueia, a gente sabe que então vão ter raças um pouco mais acometidas, exame de imagem ajuda, né, a gente nesse diagnóstico. Quadros de pneumonia, né? Então, aí da mesma forma, isso pode ser uma evolução, inclusive, da traqueobronquite? Pode, né? Então, mas não obrigatoriamente uma evolução da traqueobronquite, mas esse animal pode ter uma tosse por uma pneumonia, esse animal pode ter corpo estranho nas vias aéreas, e de novo, né, os exames de imagem vão nos auxiliar nesse sentido. Edema pulmonar, e mais uma vez, né, o exame clínico tendo que prevalecer, lembrar, né, que a gente tem que auscultar esses animais, né, e aqui também o exame de imagem pode, né, nos auxiliar. Os leri, né, então, parasita de trato respiratório, pode ser uma possibilidade de um causador de tosse. Neoplasias, mas neoplasias, a gente não vai pensar em idosos? Lógico que a gente pensa mais nos idosos, mas a gente sabe que isso não é uma obrigatoriedade, né? É mais provável que seja idoso? Mas é possível em qualquer fase da vida, tá? Então, entra como diagnóstico diferencial e também os quadros de bronquite crônica. Então, tudo isso daqui a gente tem que pensar e descartar, né? E o que diferencia um pouco aqui tudo isso da traqueobronquite? É porque a tosse, né, da tosse dos canis, ela tem essa característica de ser altamente contagiosa, e essa informação a gente vai buscar na nossa anamnese, e pelo período de incubação, aí de 3 a 10 dias, né? Então, é na nossa conversa ali que a gente vai conseguir, o cachorro da vizinha estava tossindo, depois de mais ou menos uns 3 dias começou o meu, depois de uns 3 dias começou o da outra vizinha, ou da minha mãe, tá? Então, essa característica aqui de ser altamente contagiosa, desse período de incubação, ajuda a gente a fazer o direcionamento para o nosso diagnóstico. Aí eu já sei, né? Já cheguei ao meu diagnóstico, agora eu preciso tratar. Antes de eu pensar no tratamento, no remédio, né? Que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam aflitas para isso, vamos lembrar dos cuidados gerais, né? Vamos lembrar do suporte a esse animal, né? Então, esse animal, ele tem uma ingestão hídrica adequada? Esse animal, ele tem uma ingestão calórica adequada? Então, não adianta me preocupar só em tratamento medicamentoso se eu não prestar uma atenção aqui no básico dele, né? Até para ele poder responder de uma forma melhor, tá? Então, coloquei aqui dentro de tratamento porque faz todo sentido para a gente pensar em tratar, tá? Então, cuidados gerais de suporte desse animal. Então, nas formas leves, né? Muitas vezes elas são autolimitantes e pode até não precisar de tratamento medicamentoso. Essas formas mais leves, elas podem, né, a literatura fala que elas podem se resolver entre 4 dias até 3 semanas, tá? Então, tem casos em que em 4 dias a gente já tem a resolução do caso. Mas, se essa tosse perdurar, né, por mais que eles falam que pode durar até 3 semanas, mas se ela perdurar por mais de 2 semanas, a gente já tem que, né, pensar aí nas complicações. Então, se esse animal não tem uma infecção secundária acontecendo que a gente precisa tratar, e também rever diagnóstico, né? De repente, será que eu fiz o diagnóstico correto? Será que é isso mesmo? Será que ele não tem outra doença? Ou será que ele não tem mais de uma doença? Tá? Então, quando passa aí das 2 semanas, a gente tem que rever diagnóstico, e também muito, né, muito importante pensar nas contaminações secundárias. E aí, nessas infecções secundárias, a gente pode, então, acarretar com formas mais graves, em que esse animal pode cursar com os quadros de broncopneumonia, e a gente precisa intervir aí com, né, fármacos, inclusive os antibióticos, tá? E aí a gente pode fazer baseado em literatura, mas também baseado nos exames que a gente conversou para poder fazer cultivo, isolamento do agente. Então, para tratamento, a gente tem
esses grupos aqui de fármacos. Então, os antibióticos, os antitussígenos, os corticosteroides, os broncodilatadores, e a gente vai falar também de nebulização. Tá? E depois disso, a gente vai ter um quadro que eu vou colocar aqui com dose, com frequência, tá? Então, começando pelos antibióticos, né? A literatura fala bastante no uso de amoxicilina ou de ampicilina, ou também de sulfacon trimetoprino, tá? Então, os antibióticos, principalmente nos casos complicados, nos casos que a gente tem manifestações clínicas sistêmicas, né? É, pertinentes aí a, a esses quadros até de pneumonia, principalmente pelos quadros mistos, tá? Então, a gente acaba fazendo sim o uso do antibiótico, ele vai ajudar, inclusive, bastante nessa tosse, mas tem literatura que fala também que mesmo em casos mais brandos, o antibiótico ele pode ajudar, porque ele vai reduzir a intensidade e a frequência da tosse, tá? Então, depois vai ter a tabelinha, né? Tabela não, né? Um quadro mostrando aí alguns fármacos que a gente pode utilizar, tá? Além disso, os antitussígenos. E aqui, então, né, como um exemplo de antitussígeno, o butorfanol. Mas aqui, gente, um adendo que a gente já vai usar antitussígeno um animal que tiver uma tosse muito marcante, que esteja incomodando muito esse animal, mas somente se essa tosse for improdutiva. Nós não vamos usar o antitussígeno num animal que tem uma tosse produtiva, tá? Sim, o antitussígeno ele vai conferir, né, uma ação aí na intensidade, na frequência dessa tosse, vai sim dar esse benefício, mas a gente, se for usar, não vai usar nos casos de tosse produtiva, né? Vai usar por um curto período de tempo, porque ele vai, né, impossibilitar a expectoração, e a gente não vai usar os antitussígenos nos casos que cursaram com pneumonia, tá? Então, ele pode sim ser benéfico, mas não nesses casos que eu acabei de citar. Os corticosteroides, né? Então, por exemplo, a prednisolona, a literatura fala que a gente pode fazer uso, principalmente ali naqueles primeiros 5 dias, tá? Então, a literatura fala para a gente não fazer uso prolongado, não fazer uso excessivo, porque isso vai interferir nos mecanismos do sistema imunológico do trato respiratório. Então, vai ajudar sim, né? A gente vai ter um efeito aí de diminuir essa tosse, porém, a gente não vai usar de forma excessiva, nem por muito tempo, e não vai usar nos quadros que cursaram também com a broncopneumonia, tá? Os broncodilatadores, então, como aqui com um exemplo, a teofilina e a aminofilina. Aqui, gente, só lembrar que o broncodilatador, ele não vai diminuir tosse, tá? Então, não espere fazer um broncodilatador e que esse animal vai ter uma redução da sua tosse, seja na sua frequência, seja na sua intensidade. Isso não vai acontecer, tá? O uso do broncodilatador ele só faz sentido se for concomitante com outros fármacos, como, por exemplo, o antibiótico e o corticosteroide. E o que a gente espera do broncodilatador é prevenir a constrição brônquica. Então, ele é empregado aqui mais como um tratamento suporte nos casos de complicações, tá? Então, sozinho a gente acaba não utilizando e sabendo que ele não vai reduzir tosse, é mais aí na parte das complicações que ele vai atuar. E a nebulização, né? Então, quem vai se beneficiar aqui de nebulização são aqueles animais que têm acúmulo excessivo de secreções. E também nos casos que evoluíram para pneumonia. Então, a nebulização ela é bem-vinda, tá? A literatura fala para a gente fazer de 6 a 10 ml de solução salina estéreo, nebulizar por 15 a 20 minutos de 1 a 4 vezes ao dia. Então, ela vai dar benefício para o nosso paciente. E aqui, o quadro que eu falei para vocês, né? Então, dos fármacos
Então, os principais antibióticos, a gente falou de amoxicilina, a gente falou de sulfa, ampicilina, então, as doses, né, que geralmente são empregadas, e aí, né, por mais ou menos aí uns 10, 14 dias, uma média de umas 2 semanas, tá? Os antitussígenos, que a gente comentou por um curto espaço de tempo, então, né, eles falam até de, né, no máximo 3 dias, lembrar que não fazemos nas tosses produtivas, o corticosteroide, como por exemplo a prednisolona, também no máximo aí 5 dias, e os broncodilatadores, né, também colocamos aí a teofilina, a minofilina, lembrando que elas não vão ter um efeito exatamente sobre a tosse, não vão reduzir a tosse. E aí agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção, né, então eu já diagnostiquei, eu já tratei, mas como que eu faço para prevenir, né? Tudo que a gente vai falar aqui é para, né, ter uma redução desses agentes aí, né, acontecendo. Então, como, né, um primeiro fator, vacinação, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela daqui para frente, então, a vacinação é um ponto importante, né, então, fazer os protocolos vacinais, e a gente vai falar também da importância de a gente fazer de fato um protocolo vacinal individualizado para cada paciente, né? Cada paciente é único e nós como médicos veterinários, precisamos avaliar cada caso e fazer o protocolo que a gente achar mais adequado, tá? A nutrição adequada, que a gente já comentou, que entra com um fator de estresse, né? Então, super importante esses animais estarem bem nutridos. A gente fazer quarentena de cães recém-chegados, então um animal que chegou, por mais que ele não apresente nenhuma manifestação clínica, o ideal é que ele fique, né, em quarentena por pelo menos 15 dias. Fazer higiene das mãos, né, após a gente manusear animais doentes, então pensando nessa propagação da doença, então sempre higienizar as mãos. Se a gente tem um animal suspeito, né, então um animal que está doente, que está começando com alguma manifestação clínica, uma tosse, já faça o isolamento desse animal, né, não espere ter certeza que uma traqueobronquite, já faça o isolamento, né, porque senão, se você não isolar, se você tinha um animal, ele vai em contato com outro, você vai ter 2 animais, né, apresentando tosse, se ele tiver contato com outro, você vai ter 3 animais, então isole esse animal. Evitar a superpopulação de animais, que a gente já comentou, né, que a gente vai aumentar a morbidade, então evitar a superpopulação, que também é um fator de estresse. Manutenção de ambientes ventilados, né, então, de novo, a gente quer evitar a propagação e lembrar de fazer limpeza completa, desinfecção de canis, a gente comentou lá atrás também de gaiolas, então fazer essa limpeza, e aí o que a gente pode utilizar para essa higienização pode ser hipoclorito de sódio, pode ser soluções à base de clorexidina e soluções de benzalcone, tá? Então, tudo isso daqui a gente vai fazer para prevenir, né? Então, eu não quero que aconteça, né? Não quero que, né, os meus animais adquiram a doença, então eu vou vacinar e vou fazer todos esses protocolos, todas essas ações aqui que a gente acabou de conversar. Antes de seguir para a vacinação, né, para falar da vacinação em si, só então aqui um adendo para falar da imunidade materna, né? Então, assim, a imunidade materna, ela oferece graus variados, né, de proteção. Isso vai depender de cada animal e da quantidade de colostro que ele ingeriu, mas o que a literatura fala é que mesmo se a gente tiver baixos níveis de anticorpos maternos, eles são suficientes para reduzir a severidade da doença, tá? Então, mesmo que esse animal mamou pouco colostro, né, que tenham níveis mais não muito altos de anticorpos maternos, é o suficiente para a gente ter uma doença talvez um pouco mais branda, tá? Mas é lógico, isso depende de cada animal também. E a imunidade adquirida depois que esse animal já teve contato com a doença também varia de acordo com aquele animal, né? Isso é tem uma variação muito grande de animal para animal, mas depende também do agente que estava envolvido. Como a gente já conversou, a gente tem, né, uma etiologia multifatorial, então a gente pode ter vários agentes envolvidos e isso interfere aqui nessa imunidade adquirida. Então, agora falar de fato sobre a vacinação, né? Então, a gente já tem no mercado
né, vacinas que elas abrangem os 3 principais agentes causadores aqui da traqueobronquite infecciosa canina, né, que é a Bordetella broncética, o vírus da parainfluenza e o adenovírus tipo 2. Tá? Então, a gente tem vacinas, né, no mercado, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Esses animais podem até adquirir a doença, né, se vacinados, mas a gente sabe que se isso acontecer, isso vai acontecer de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais curta, muito mais branda, né, geralmente não vai seguir aí uma forma complicada, né, uma forma mais severa. Segundo as diretrizes, né, do ASAVA, né, as vacinas, elas podem ser, né, divididas, classificadas em vacinas essenciais, né, ou recomendadas, vacinas não essenciais, que são chamadas de vacinas opcionais, e as não recomendadas para a clínica veterinária geral. As vacinas para traqueobronquite, elas entram aqui nas vacinas opcionais, tá? Então, ela é considerada, classificada como uma vacina opcional, que é uma vacina que eles classificam, o uso é determinado com base nos riscos da exposição geográfica ou do estilo de vida do indivíduo. Então, quem vai se beneficiar mais dessa vacina é o animal que tem um estilo de vida que vai para uma creche, que vai ter contato com outros animais, que vai passear, né, que brinca com outros animais, que vai para um abrigo, né, que vai passar o dia, sei lá, de repente no abrigo, que vai para locais com uma alta densidade populacional, tá? Então, esses animais são os que vão mais se beneficiar dessa vacina, e aí, quem decide tudo isso, quem planeja, né, um protocolo vacinal, de novo, é o médico veterinário. Então, a gente tem vacinas com apenas dos agentes causadores, né? Então, a gente tem vacina, por exemplo, só de bordetela, a gente tem vacinas só de parainfluenza. A gente tem vacinas que incidem em 2 agentes, né, etiológicos aqui, então, são vacinas com bordetela e o parainfluenza juntos, e vacinas que atingem os 3 agentes mais, né, mais relatados como causadores. Então, os 3 juntos, parainfluenza, bordetela e adenovírus. Então, sobre os tipos de vacina, né, então, a gente tem no mercado vacinas parenterais, né, que são as vacinas injetáveis, as vacinas intranasais e as vacinas orais, tá? As vacinas intranasais, as vacinas, né, orais, elas têm ali, né, como uma característica, uma imunidade mais de mucosa. Então, a gente vai ter produção de anticorpos mais locais ali, com maior produção de IgA. Já as vacinas parenterais, que são as vacinas injetáveis, elas são caracterizadas por conferir uma proteção pulmonar mais eficaz, com produção de altos níveis de IgG, tá? Então, a gente percebe aqui que as vacinas são diferentes, né? Mas elas também promovem imunidades diferentes. E isso, se for combinado, ele pode trazer um benefício maior para o paciente, né? Para o animal. E, de novo, né? Quem vai fazer essa decisão sobre qual usar ou se vai combinar é o médico veterinário, né? Como eu já falei um pouquinho atrás, a vacinologia, né, vai muito além, né, do ato de ali simplesmente pegar qualquer vacina que, né, a primeira vacina que você achar e aplicar, né? Não, a gente tem que entender quem é o nosso paciente, a gente tem que entender o que vai trazer mais benefícios para esse animal. Então, se é um tipo, se é outro tipo, se é combinado, tá? Então, o médico veterinário tem que fazer o seu, né, traçar o seu planejamento aí e fazer o seu protocolo, tá? Isso é, gente, isso é individual, né? Não é todo mundo, não é uma receita de bolo igual para todo mundo. A primeira vacinação, que é a vacinação, eu vou colocar aqui um outro quadro, né? É a vacinação de filhote, número de doses, né? Tanto para filhote quanto para adulto, vai variar de acordo com o tipo da vacina, né? Então, porque a gente, de novo, confere imunidades diferentes. E os fabricantes, eles recomendam reforços, né, anuais, então uma vez ao ano. Mas a gente vai ver que nas diretrizes do ASAVA, eles falam que em animais
em locais de alto risco, né, que tem um alto risco de adquirir a traqueobronquite infecciosa canina, mais de um reforço anual pode ser necessário. Então, esse quadrinho, né, retirado ali das diretrizes do ASAVA de 2016, ele mostra para a gente os tipos de vacina, né? Então, a gente tem, começando ali, vacina apenas com o vírus da parainfluenza, vacina parenteral, injetável. Então, o que eles dizem? Quando a gente vai começar essa vacinação, né? A vacinação inicial no animal que é filhote. A gente vai começar essa administração, né, dessa vacina por volta de 6 a 8 semanas de idade e vai repetindo, né, até a cada 3, 4 semanas, até as 16 semanas de idade. Se esse animal está começando essa vacinação, mas ele já é adulto, 2 doses, né, da vacina com um intervalo aí de mais ou menos, falando de 2 a 4 semanas, é o que é preconizado, tá? A gente tem vacina de bordetela, né? Então, apenas de bordetela intranasal. A gente, além de bordetela sozinha, tem a bordetela junto com o vírus da parainfluenza, também intranasal. E tem também a vacina da bordetela oral, tá? Para essas vacinas, né? Então, para a bordetela intranasal, o que eles indicam é administrar uma única dose, o animal que tenha pelo menos 3 semanas, se ele for filhote, e se ele for começar a vacinação dele sendo adulto, também uma única dose, tá? E a recomendação de revacinação anual. Para a vacina de apenas bordetela de uso oral, a recomendação é que, se ele for um animal filhote, está começando a sua vacinação, ela pode ser feita a partir de 8 semanas de idade, tá? Essa vacinação. E também, se forem adulto, também apenas uma única dose pode ser suficiente. E a gente tem vacina apenas de bordetela, né? Porém parenteral, né? Injetável. O indicativo aqui é uma dose por volta de 6 a 8 semanas e uma outra dose, né, por volta de 10 a 12 semanas de idade, né, isso para um filhote. Se for um animal que está começando a sua vacinação e ele seja um animal adulto, 2 doses com intervalo de 2 a 4 semanas, né, intervalo é mais ou menos de 1 mês. E todas elas, eles falam né, do reforço anual, porém que em animais com alto risco a gente pode precisar de mais de um reforço anual. Então, aqui, só para recapitular aquilo que a gente já conversou, né? Então, assim, diferenciando um pouco a vacina intranasal, né, ou oral, das injetáveis parenterais. Então, a vacina intranasal ou a oral, para fazer, conferindo essa proteção de mucosa com altos índices de GA, e as vacinas injetáveis, conferindo uma melhor proteção pulmonar com altos índices de IgG. E esse outro quadrinho aqui da direita, ele fala um pouquinho dos tipos de vacina, né, e das suas principais indicações. Então, ele fala, né, da vacina injetável e da vacina intranasal e da oral. Então, nas injetáveis, né, falando primeiro das injetáveis, ela é muito bem-vinda em muitas situações. Então, para começar a vacinação desse animal, para fazer reforços, é uma vacina, né, a vacina injetável, né, a parenteral, ela é de fácil aplicação, inclusive em animais mais agressivos, né, onde a gente pode não conseguir fazer uma vacina intranasal. E lembrar também das raças braquiocefálicas, né, que a gente pode, né, ter muito mais facilidade de fazer uma vacina injetável, tá? Agora, naqueles casos de um risco eminente de exposição, então um animal que ele vai, em poucos dias ele já vai precisar ir, sei lá, para uma feira, para uma exposição. Aí talvez nesse caso a vacina intranasal seja mais indicada, tá? Então, como a gente conversou, elas conferem imunidades diferentes, podem ter suas indicações, né, diferentes também, e podem ser também combinadas. De novo, né, então, para, né, meio que finalizar aqui, a gente pode fazer as vacinas por vias diferentes, para fornecer uma imunidade superior para esse animal.
Mas só lembrando que se uma vacina ela tem indicação de ser de uso intranasal, eu não posso pegar essa vacina e fazer ela de forma injetável, tá? E vice-versa, a gente pode ter efeitos colaterais graves, tá? Então, usá-la da maneira correta para o uso para o qual ela foi indicada, tá? Podemos associar sim, podemos alcançar inclusive uma imunidade superior, mas cada uma sendo utilizada da maneira correta, indicada pelo fabricante, isso é super importante de relembrar, né? Então, reforçando que a vacinação parenteral vai ter uma proteção, né, mais eficaz aí a nível de pulmão, e que as intranasais, com essa produção de IgA, mais promovendo mais essa imunidade de mucosa, uma imunidade local, tá? E menos imunidade em pulmão. Então, agora, de fato, para a gente finalizar, né, então, a traqueobronquite infecciosa canina, ela pode ser autolimitante, sim, mas muito cuidado, principalmente quando a gente tem mais de um agente envolvido, que isso, né, vai favorecer as infecções secundárias. A gente pode cursar com quadros de pneumonia, a gente pode ter complicações e isso precisa ser tratado, isso precisa de atenção, tá? Lembrar de cuidados gerais, que a gente já conversou. Em casos suspeitos, né, faça o isolamento desse animal, né? Então, não tem certeza ainda, isole esse animal, né? Isso é muito importante para a gente evitar a propagação. Cuidado com ambientes, né, com uma alta densidade populacional. Lembrar que temos, então, as vacinas, né? Fazer protocolos individualizados, e para uma vacinação ser efetiva, né, esses cães suscetíveis, eles devem ser vacinados com pelo menos 10 a 15 dias antes desse contato né, com possíveis cães infectados, né? Então, se programar, né, fazer uma programação. Eu sei que às vezes nem sempre depende só de nós, depende um pouco do tutor também, mas para a gente conseguir uma prevenção, né, de conseguir fazer ajudar de uma forma mais eficaz esse animal, se a gente conseguir aí esses 10, 15 dias, a gente consegue isso de forma mais eficaz, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, é algo que eu gosto bastante, né, de conversar, de falar de coisas de clínica médica que envolvam clínica médica, então, agradecer mais uma vez esse convite, deixei aqui os meus contatos, né, coloquei meu e-mail, parece uma coisa meio antiga, né, que o pessoal né, parece que o e-mail está entrando em desuso, mas enfim, eu ainda uso, deixei aqui também o meu Instagram, tá? E eu sempre gosto de finalizar, né, as minhas conversas, os meus bate-papos com uma frase ou, enfim, um pensamento. E eu deixei aqui hoje, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Porque eu acho que a nossa vida é um eterno aprendizado. Acho que todos os dias a gente pode aprender alguma coisa, nem que seja pequena. Eu fico muito feliz quando eu posso transferir, né, ensinar alguma coisa a alguém, mas eu fico mais feliz ainda quando eu posso aprender alguma coisa, porque eu posso ser melhor, né? Quando eu aprendo, eu posso ser melhor todos os dias. E isso, quando a gente traz para a nossa profissão, eu acho que tem um valor ainda maior, né? Que quando a gente aprende, a gente pode trazer mais benefícios, né? Mais bem-estar para os animais, né? Que são a razão pela qual a gente estuda tanto, a gente quer trazer benefícios em prol, né, da vida deles. Então, essa é a minha mensagem de hoje, né? Eu sigo aprendendo sempre, espero que, né, espero ter contribuído para que vocês também aprenderem alguma coisa. Agradeço pela atenção e desejo uma boa noite para todos. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Larissa Salles, sou gerente de produtos da Dechra Brasil e eu queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês e queria também agradecer à doutora Vanessa Coutinho por essa excelente palestra sobre a traqueobronquite infecciosa, que é justamente o tema do nosso lançamento que eu vou apresentar para vocês. Mas antes eu queria apresentar quem é a Dechra, para quem eventualmente ainda não a conhece. A Dechra, ela é uma empresa global que é referência hoje no mundo todo em produtos farmacêuticos veterinários. Nós estamos entre as 10 maiores empresas farmacêuticas do segmento, globalmente falando,
E a nossa especialidade é justamente entregar, desenvolver produtos de altíssima qualidade que sejam direcionados para médicos veterinários, não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo. Alguns medicamentos, certamente vocês conhecem, né, que são produtos já referência no mundo todo, como Ossúnia, Vetoril, Zicortal. A Dechra ela tem uma presença muito grande globalmente na área de endocrinologia e dermatologia. Nós estamos presentes em mais de 25 países em todo o mundo, com plantas fabris, com escritórios, com equipes locais, e nós exportamos para mais de 68 mercados os nossos produtos. Com isso, a Dechra hoje ela está presente em mais de 85 países ao redor do mundo, levando os seus produtos, os seus medicamentos veterinários. Olhando um pouquinho para o nosso negócio na Dechra Brasil, nós temos um portfólio para cães e gatos muito voltado para vacinas, soros hiperimunes, que são essa área de biológicos, é uma área que a Dechra tem uma grande expertise, medicamentos e kits de diagnóstico também, tudo isso para promover a saúde animal. E a Dechra, ela é uma empresa que tem buscado cada vez mais se colocar enxergando o mundo através da perspectiva do médico veterinário. Então, a gente busca entender o mundo do veterinário, quais são os desafios dele, e a gente enxerga que os desafios do veterinário são também os nossos desafios. Então, para isso, a gente sempre tenta fornecer treinamento, suporte, informações através da nossa equipe de vendas, através da nossa equipe técnica, através do nosso trabalho com a Academia Dechra, que tem uma plataforma que tem vários cursos disponíveis atualmente dentro do nosso site. Então, o nosso foco é realmente ajudar os veterinários na prevenção, no controle, no gerenciamento de diversas doenças. E aí foi pensando um pouco nesse nosso posicionamento de olhar as coisas a partir da perspectiva veterinária, que é justamente o nosso posicionamento The Vet Perspective, que a gente resolveu trazer um novo produto para o mercado, que é a vacina Defense Bronch, nosso novo lançamento. A vacina Defense Bronch, ela é uma vacina injetável, indicada para a prevenção da traqueobronquite infecciosa canina, que foi justamente o tema da palestra da doutora Vanessa. Como vocês puderam ver, é uma enfermidade que tende a acontecer com mais frequência em épocas mais frias, né, outono, inverno, mas ela pode acontecer também ao longo de todo o ano, né, principalmente quando a gente olha para situações onde existe uma grande aglomeração dos animais, onde existe um contato mais intenso, né, então em alguma viagem, hotel, estadia em hotel, banho, pet shop, algum tipo de feira, exposição que o animal participe. Então, em todas essas situações, o animal ele pode estar exposto aos agentes causadores da traqueobronquite infecciosa canina. Essa vacina, ela é indicada para a prevenção da traqueobronquite causada pela Bordetella bronquicética, que, como vocês viram também, a doutora Vanessa falou bastante sobre isso. A Bordetella é um dos principais agentes e um dos mais importantes agentes que está relacionado na tosse dos canis. Essa vacina ela está disponível no mercado na apresentação de 10 doses, então ela atende também clínicas e consultórios menores, né, que tem uma menor rotatividade, como também aqueles que têm um maior giro e que têm aplicação em uma grande quantidade de animais. O protocolo vacinal sugerido para essa vacina são 2 doses iniciais, né? Então, num protocolo, pensando aí em filhotes, esse aqui é uma sugestão de protocolo vacinal, o animal ele inicia o seu protocolo, as suas primeiras vacinas múltiplas a partir das 6 semanas de idade, mais ou menos. Na segunda dose, que acontece por volta das 9 semanas da vacina múltipla, esse animal ele já pode receber a vacina Defense Bronch, a sua primeira dose de vacina Defense Bronch. Com 12 semanas, ele recebe a terceira dose da vacina múltipla e ele já pode receber a segunda dose da Defense Bronch. E aí ele finaliza o protocolo dele com 16 semanas de vida, com as múltiplas, né? Que é o protocolo atualmente recomendado pelo WASAVA, né, que o animal ele finalize o seu protocolo a partir das 16 semanas de vida, e o reforço da vacina Defense Bronch, ela é feita, o reforço ele é feito anualmente, assim como as outras vacinas múltiplas. Então, se pode aproveitar o momento ali que o animal retorna para receber o reforço da vacina múltipla, para aplicação do reforço também da Defense Bronch.
Esse aqui é um protocolo sugerido por nós, mas é claro que a critério do médico veterinário, outros esquemas também podem ser adotados. E aí, quando a gente olha um pouquinho para as vacinas que existem no mercado, como a doutora também falou, a doutora Vanessa apresentou, existem hoje as vacinas injetáveis, as vacinas intranasais e as vacinas orais. E algumas diferenças entre elas em termos de aplicabilidade, ou do tipo de imunização que essa vacina ela confere, e também pela composição, né, se ela é inativada, se ela é atenuada. Olhando aqui para alguns tópicos principais, quando a gente enxerga a vacina injetável na clínica, ela é uma vacina que já tem uma forma de aplicação usada rotineiramente pelos veterinários. Os veterinários já estão acostumados com essa técnica, né? Então ela é de fácil aplicação, ela pode ser aplicada por via subcutânea ou intramuscular. Com isso, né, uma vacina sendo injetável, quando a gente compara ela com uma vacina intranasal ou com uma vacina oral, que o animal ele pode, no momento da aplicação, acabar perdendo um pouco do produto, a vacina injetável ela já não tem essa dificuldade, né? O animal ele recebe a injeção, então dificilmente se tem perda ali na aplicação. Na intranasal ou na oral, dependendo da reação do animal a receber aquele produto, ele pode acabar perdendo sim, então pode acontecer de ter um desperdício, o animal pode espirrar, tossir ou cuspir um pouco do produto, então pode existir um desperdício nas intranasais e nas orais, que na vacina injetável isso praticamente não ocorre. Um outro ponto que diferencia as vacinas hoje no mercado é a questão da imunidade. A gente sabe, né, e a doutora também explicou um pouco sobre isso, essas informações elas também são referenciadas pelos guidelines de vacinação do ASAVA, que informam que a vacina injetável ela promove uma proteção pulmonar e ela garante maiores níveis de IgG circulantes. Enquanto que as vacinas de mucosa, como a intranasal e a oral, elas trazem uma imunidade mais local, uma imunidade de mucosa, né, que seria uma primeira barreira com maior produção de IgA. E aí, o que diz o ASAVA sobre isso, né, sobre esses diferentes tipos de vacina? Existe uma melhor que a outra? Quais são as opções que o veterinário tem hoje? O ASAVA, ele contempla a possibilidade de o veterinário tomar essa decisão baseado na necessidade do animal. E ele diz que pode ser benéfico para o animal usar, inclusive, ambos os produtos, né? Uma vacina de mucosa e uma vacina injetável. Isso poderia, inclusive, fornecer uma imunidade superior para o animal, porque ele vai garantir uma proteção de mucosa, que seria essa primeira barreira, e também garante uma imunidade a nível de IgG, então uma imunidade mais sistêmica, a nível pulmonar, né? Então, essas são as informações que o ASAVA traz, e claro que sempre a indicação para cada animal deve ser feita sempre pelo médico veterinário. Ele é o profissional que deve avaliar a melhor vacina para cada animal, de acordo com as condições, de acordo com as necessidades de cada paciente, mas pode-se sim utilizar. Então, não existe uma vacina melhor do que a outra, né, em termos de aplicação, a injetável, a nasal, a oral. É sempre muito importante que o veterinário avalie cada situação, cada paciente, para indicar o melhor produto. Então, a DECA trouxe essa nova opção para o mercado, que é a nossa vacina Defense Bronc, que permite um protocolo vacinal personalizado, justamente por ser uma vacina monovalente. Então, ela é apenas contra a bordetela, e lembrando aqui que os outros agentes envolvidos na doença, né, a parainfluenza, ou o próprio adenovírus, eles já estão contemplados nas vacinas múltiplas. Não existe perda por ser apenas contra a bordetela, pelo contrário, né, a bordetela seria o principal agente, então essa vacina permite que o veterinário adeque o protocolo para cada animal, justamente por ela ser monovalente. Ela é uma vacina injetável, então, como nós falamos, ela traz essa tranquilidade, essa segurança do veterinário na aplicação, por ser um procedimento que o veterinário já está muito acostumado, o tutor já está muito acostumado, e garante que se tenha menor desperdício ali no momento da aplicação. Ela é uma vacina em solução, então ela já está pronta para uso, não precisa reconstituir, né, não vem liofilizado e diluente, ela já vem pronta para utilizar, então facilita também. Ela é fácil de aplicar, né, como a gente falou, a facilidade da aplicação
injetável, ela existe principalmente quando a gente olha para animais que são mais agressivos, que você dificilmente conseguiria conter o animal para fazer conter e aplicar uma vacina intranasal ou oral. Animais com raças braquicefálicas, né, que também existe uma dificuldade maior ali numa aplicação intranasal, por exemplo, animais de pequeno porte, então ela consegue ultrapassar todas essas dificuldades que as vacinas intranasais ou orais poderiam ter. Então existe essa facilidade na aplicação e um menor risco de perda também na aplicação. Ela é uma vacina segura, né? A gente tem todos os estudos aqui internos para a liberação desse produto no mercado, então são feitos todos os testes, controles internos para garantir a segurança do produto e a qualidade de ser um produto DECRA, uma empresa que, como vocês viram no início, ela é uma empresa referência global hoje, quando a gente fala de produtos, né, referência no mercado veterinário. Nós temos já uma grande expertise na produção de biológicos também no Brasil, com plantas, inclusive, que são referências para a nossa companhia, globalmente falando. Então, é a segurança de utilizar um produto com a qualidade DECRA. E para finalizar, eu deixo aqui um resumo, né, das principais características dessa nossa vacina, Defense Bronch. Então, a segurança, né, como eu disse, é uma vacina segura e eficaz para cães. É uma vacina monovalente, permite os protocolos personalizados para cada paciente, fácil de aplicar, né, com aplicação subcutânea ou intramuscular, sem desperdício durante a aplicação e com a qualidade de um produto fabricado por uma empresa que é referência global hoje em medicamentos, em alguns produtos que são únicos no mercado. Então é a vacina ideal hoje para menos cough e mais au-au. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos vocês, convido todo mundo para acessar o nosso site, conhecer um pouquinho mais sobre a Defense Bronch e, se precisarem de mais informações também, o nosso time técnico, time de vendas e o nosso serviço de atendimento ao cliente está inteiramente à disposição para apresentar um pouquinho mais sobre a Defense Bronch para todos vocês. Muito obrigada e uma boa noite a todos.